Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Mineração de Cabo a Rabo. Sou o Carlos Rende, técnico em mineração, gestor ambiental, e neste vídeo eu vou trazer um comparativo para você sobre coluna de flotação, tá? Um equipamento extremamente importante na concentração de minerais. E eu lhe pergunto, você sabe o que são as colunas de flotação? Então vamos entender um pouco o processo delas, tá? Essa aula aqui não vai ser uma aula onde eu vou trazer testes de bancada nem nada, mesmo porque eu não tenho esse equipamento aqui, mas eu vou trazer todo o conceito, assim, as vantagens, as desvantagens e como é que se utilizam essas colunas para um melhor resultado na concentração de minérios. Eu já fiz essa pergunta, né? Você sabe que são colunas de flotação. E aí estão duas imagens aí de uma bateria em uma empresa e duas isoladas numa outra. E vamos lá, vamos entender o histórico das colunas. Então, na década de 60, tá, Boltin e Tremblay patentearam esse equipamento. Na década de 70, testes de laboratório pelo professor Wheeler. Década de 80, estudos fundamentais e aplicados, Finch, Dobb e Amatos. 1981, a primeira implantação industrial no Canadá. Vê que é um equipamento praticamente novo, ele ainda é uma criança aí, mas já tem uma utilização muito grande na indústria e resultados fantásticos. Então, 1985, início dos estudos piloto no Brasil. 1991, a primeira implantação no Brasil, tá? A Samarco que implantou esse equipamento lá. 2005, 100 colunas industriais implantadas no Brasil. E a possibilidade de utilização das colunas para uma ampla classe de minerais e ainda para tratamento de efluentes. Então, a descrição, tá? Ela é circular de 1 a 5 metros. Tá? Existem colunas também retangulares, que podem ser de 4 a 6 metros, e a altura varia entre 10 e 15 metros. Então, aí uma imagem aí de uma circular e ao lado dela uma retangular. Tá. Como é que funciona isso aí? Tá? As colunas ela tem o quê? Uma zona de coleta, que é uma seção de recuperação que está compreendida entre o ponto de geração de bolhas na base da coluna e a interface polpa-espuma. Então, essa seção ela é responsável pela coleta das partículas hidrofóbicas através do contato entre as partículas minerais, sedimentando pela ação da gravidade e as bolhas de ar em contracorrente. Eu vou dizer a você, no canal aí tem um vídeo também falando sobre flotação, não específico coluna, mas muito mais abrangente. E eu vou deixar o card aqui em cima, aqui, em algum lugar aqui, ou seja, vai estar aí indicativo para vocês assistirem esse vídeo sobre flotação que está aí no canal. A zona de limpeza. O que é a zona de limpeza? É a seção, tá, que está compreendida entre a interface polpa-espuma e o transbordo da coluna. Então, nessa seção, vai ocorrer a limpeza do material flotado, principalmente pela ação de filtro da camada de espuma e da água de lavagem adicionada no topo da coluna. E as variáveis operacionais, quais são? Dosagem e condicionamento dos reagentes, valor do pH, vazão de ar e profundidade da espuma, hold-up do ar, tempo de residência, concentração do sólido, tamanho das bolhas, tamanho das partículas, água de lavagem e bias, que nós vamos ver mais adiante aí. Então, a dosagem e condicionamento de reagentes. Tá? Os reagentes utilizados na flotação de um dado mineral têm a função de quê?
estabelecer condições de coleta seletiva para a obtenção de um concentrado com teor e recuperação nos níveis desejados. Então, um dos reagentes que pode ser utilizado é a amina. E agora vamos entender aí a influência da quantidade de amina, tá, nesse processo. Então, se tiver pouca amina, vai existir o quê? Dificuldade para a obtenção da especificação de teor de sílica, mas com boa recuperação do concentrado. Agora, e se a amina estiver em excesso? Então, você vai ter dificuldade para a obtenção da especificação de teor de sílica, espuma carregada com minerais de ferro, restringindo a área das bolhas de ar para a coleta de sílica e perda de recuperação. Então, a dosagem ela tem que ser muito bem feita. E não adianta eu chegar aqui para vocês e falar, é tanto disso ou tanto daquilo. Não. Isso são testes, é uma sequência quase que diária, aí você testando, observando, anotando, vendo os resultados e buscando cada vez mais melhorar o seu processo. Uma outra dosagem de condicionamento, aí nós temos o que é? O amido. Tá? Então, os reagentes utilizados na flotação de um dado mineral têm a função de estabelecer condições de coleta seletiva para obtenção de um concentrado com teor e recuperação nos níveis desejados. E um desses é o amido. E, da mesma forma, se você tiver baixa quantidade de amido, se ele estiver em falta, você vai ter uma espuma carregada de minerais de ferro e perda de recuperação. Ao passo que, se o amido estiver em excesso, tá, ele deprime a sílica, provocando dificuldade de se obter teor no concentrado, espumação ensaboada, má formação de bolhas, dificultando a obtenção da espessura de camada desejada. E o pH? pH é extremamente importante. Então, a acidez ou alcalinidade da polpa tem um papel fundamental na flotação. E, na prática, a seletividade da separação de minérios complexos depende do balanço entre a concentração dos reagentes e o pH da flotação. Então, a soda cáustica, tá, é um corretivo aí do pH. E se ela estiver em falta, você tem o quê? A amina torna-se mais coletora, o que provoca uma espumação deficiente com bolhas quebradiças. E se você tiver muito, ou seja, um pH mais alcalino, a amina adquire caráter mais espumante, provocando espumação abundante, com bolhas grandes, porém pouco carregadas de sílica. E a vazão de ar? É outro detalhe importantíssimo na flotação. Sem o ar, você não consegue fazer a flotação como ela deve ser feita. Então, o mecanismo de coleta das partículas minerais hidrofóbicas consiste na sua colisão e adesão às bolhas de ar. Após a adesão, o meio de transporte da partícula da zona de coleta para a zona de limpeza e transbordo da célula é a superfície das bolhas. As colunas operam com velocidade superficial do gás na faixa de 0,5 a 3 centímetros por segundo, dependendo do tipo de flotação e do mineral a ser concentrado. Então, fazendo uma comparação assim grosseira, tá? É como se você tivesse um balão, tá? E o cesto desse balão aí. Então, à medida que você vai colocando material ali no cesto ali, tá? E esse balão, por ter a alimentação de um gás mais leve do que o ar, ele vai subindo. Então, as bolhas funcionam ali como um balão carregando o quê? As partículas a serem separadas.
E a profundidade da espuma, ou espessura da espuma, tá? A espessura da camada de espuma é variável, contudo, sempre é necessário que ela exista, porque traz estabilidade para as bolhas, evitando que elas estourem antes que sejam conduzidas para as calhas de overflow. Se tiver pouco espesso ou ausência da camada de espuma, o que pode acontecer? Bolhas instáveis, tá? Estourando com desprendimento da sílica e dificuldade de obtenção de especificação de teor. Alto teor de ferro no rejeito por arraste hidrodinâmico e perda de recuperação. E se ela for muito espessa, aí o que vai acontecer? Né? Alta densidade da espuma, dificuldade de sua fluidez para a calha de rejeito, aumento de pressão na parte inferior da camada de espuma, ocasionando junção das bolhas em grandes bolhas, causando o quê? Deslocamento da sílica e turbulência no processo. Então, vocês estão vendo, a flotação ela é muito vantajosa quando se fala em concentração e em separação de minerais. Mas ela exige, tá, do profissional, tá, um conhecimento muito grande para trabalhar com isso e entender cada nuance dessa. E não é como um ventilador que você chega, liga na tomada lá e ligou ele. Não. Você, às vezes, tem que fazer uma série de ajustes, e, às vezes, esses ajustes têm que ser feitos o quê? Durante o dia ali, ó, começa a ocorrer. Vamos supor, você compra um lote de reagentes de um fornecedor, no mês seguinte você vem com outro fornecedor. Será que eles vão ter a mesma? Apesar de ter a descrição idêntica, será que eles vão reagir da mesma forma? Então, tudo isso é um trabalho magnífico que é para o profissional, tá? Principalmente o profissional de mineração, seja ele técnico ou engenheiro, e o estudante que nos acompanha nesse vídeo também, já ficar atento e já começar a compreender todas as nuances que envolvem esse processo de flotação. Aqui nós temos um hold-up do ar. O que é o hold-up do ar? Tá? É definido como a fração de ar contida em uma determinada zona da coluna. Então, ele depende da vazão de ar, do tamanho das bolhas, da densidade da polpa, do carregamento de sólido nas bolhas e da velocidade descendente da polpa. Vê que são várias variáveis, tá, contidas num só processo ali. É um estudo fantástico, meus amigos, é um estudo fantástico. Eu falo com vocês, a mineração, ela é um universo de oportunidades, tá? Está aí à disposição de qualquer um. Basta o quê? Você ter esse interesse, ter essa garra e buscar conhecimento para crescer cada vez mais em sua carreira. Vamos falar um pouco do tempo de residência. O tempo de residência é o quê? É o período em que o material fica ali dentro das colunas, tá? Então, o tempo de residência é um dos fatores que afetam tanto o teor como a recuperação, atuando mais significativamente na recuperação do material flotado. É dado em função da velocidade de sedimentação das partículas e, portanto, aumenta com a diminuição delas. Percentual de sólidos, outro item importantíssimo. A concentração de sólido na polpa é uma das variáveis que pode ser manipulada para obtenção de níveis mais elevados de teor ou de recuperação do mineral de interesse no concentrado. A faixa de trabalho para o percentual de sólido na flotação é de 54% a 58%. Então, quem vai definir esse percentual adequado é você, que está lá na frente de trabalho, está observando, está anotando, está coletando os dados e está vendo e vai ajustar para quê? Para um melhor rendimento desse equipamento.
tamanho da bolha influi, e muito, Carlão, influi demais. O tamanho médio das bolhas e a sua distribuição são importantíssimos na flotação. Tá? E aqui eu volto a falar para vocês, tem um vídeo, tá, que eu fiz anteriormente aí, falando sobre flotação, e eu aconselho vocês a ir lá e ver esse vídeo também. Tá? Quem ainda não viu, quem já viu, se quiser relembrar, vai lá, tá lá no canal. Ou melhor, tá lá não, tá aí no canal, tá? E está disponível para vocês. Então, o tamanho médio das bolhas e sua distribuição são importantes na flotação devido ao seu efeito na eficiência de coleta e de transporte das partículas. O tamanho médio de bolhas usualmente utilizado nas colunas de flotação encontra-se na faixa de até 1 milímetro. E o tamanho da partícula? Chegam partículas de tamanho grosso, médio, fino e algumas vezes ultrafinos. Essas partículas possuem comportamentos diferentes no processo de flotação com relação à adsorção dos reagentes, à coleta e adesão às bolhas de ar, ao transporte do agregado partícula-bolha da polpa para a espuma e à descoleta das partículas. Gente, é um sistema fantástico, mas uma série de variáveis que precisa de um profissional com conhecimento e expertise para a operação. Pode parecer muito simples aí. Vocês vão ver vários vídeos aí, tá? Vamos fazer uma flotação de bancada, você usa óleo de pinho, usa isso, usa aquilo outro, assim. Maravilha. Agora, nós estamos falando aqui da indústria, tá? Então, uma coisa é a bancada. Você faz ali uma série de simulações. Agora, na indústria, você tem que ter uma atenção redobrada, um cuidado muito grande e manter os dados sempre atualizados para você agir na hora certa para regular o seu equipamento para obter o melhor resultado. Então, a água de lavagem, a função dela é prevenir o arraste hidráulico de partículas não flotadas, aumentar a estabilidade da camada de espuma e pode ser interna ou externa. Então, aqui nós temos um sistema de lavagem, essas duas fotos aí, tá? No caso aí, interno, tem uma grade multitubular, aí as vantagens deles são o quê? Percentual de sólidos mais elevada na fração flotada e maior eficiência de lavagem. Tem desvantagem? Tem. Tudo na vida tem. Dificuldade de inspeção e limpeza, entupimento dos orifícios e redução da seção transversal da coluna. Agora, o sistema de lavagem externo também, multitubulares ou placas perfuradas. Vantagem, maior facilidade de inspeção e limpeza, maior fluidez da espuma, menor possibilidade de entupimento. Não podia deixar de ser, tem as desvantagens. Menor eficiência de lavagem, maior consumo de água, percentual de sólidos mais baixo na fração flotada. E o bias, que eu falei com vocês lá na frente, tá, o que é? É a diferença entre a velocidade superficial da água de limpeza e a água do transbordo de espuma nas calhas. Então, quando o bias é positivo, significa que o fluxo líquido é descendente, garantindo o quê? Melhor eficiência na limpeza da fração flotada. Um exemplozinho aí para vocês verem aí, ó. Um tanque pulmão tá com uma bomba alimentando. Aqui você tem a injeção da amina, também o amido e um condicionador lá, e depois você vai isso aí para quê? Uma coluna Ruger, uma coluna Cleaner e uma coluna Scavenger. Tá? Na Scavenger você tira o rejeito, na Cleaner você vai tirar o concentrado, e isso aí, um circuito fechado. A alimentação
da polpa é feita normalmente num ponto localizado a aproximadamente 1/3 da altura a partir do topo da coluna. Está aí identificada essa bolinha vermelha aí mostrando para você aonde é feita, normalmente é feita a alimentação, tá? Acima lá você tem perto daquele chapéuzinho com corte diagonal lá, o produto flotado, tá? E embaixo ali você tem o que? O efluente tratado, tá? Isso aí no caso de tratamento de efluentes. Compartimentação ou Pafles, não sei como é que fala isso aí, tá? Quais são as causas disso aí? Ó? O contato, partícula bolha menos eficiente, distribuição de ar e da água de lavagem não uniforme, maior coeficiente de mistura, tá? Então, pelo visto, estamos vendo, não é interessante essa compartimentação aí, tá? E ela ocorre às vezes porque alguma falha em algum parâmetro aqui deixou de ser devidamente observado. Calhas internas. Qual a finalidade? Garantir o rendimento das colunas, tá? Então, a distância horizontal percorrida pela partícula geralmente menor do que 1 metro. E aqui nós temos um sistema de aeração, uma imagem que mostra o sistema de aeração, tá? Bolhas de 0,5 a 2 milímetros, velocidade superficial de ar entre 1 e 3 centímetros por segundo e o hold-up do ar na zona de recuperação de 15 a 20%. Colunas versus células. Geometria, relação altura-diâmetro, presença de água de lavagem na camada de espuma, ausência de agitação mecânica, sistema de geração de bolhas. As vantagens: maior recuperação em massa, menor consumo de energia elétrica, menor área para implantação, bolhas de pequeno diâmetro, menor custo de investimento, não precisa de paradas para manutenção e condições hidrodinâmicas de baixa turbulência. As desvantagens são o quê? Maior sensibilidade à variação de processo e presença de lama, maior tempo para entrada em regime, maior tempo de residência e maior teor de sílica no concentrado. Vamos sempre, onde tem vantagem, pode ter certeza que tem desvantagem também. E concluindo aí, a flotação em coluna, ela tem se mostrado adequada para tratamento de minérios mais complexos, com teores mais baixos e granulometria de liberação mais fina. Circuitos mistos têm se mostrado bastante interessantes, utilizando as colunas para a etapa de cleaner. Quando bem dimensionado, os circuitos de células e colunas apresentam ótimos desempenhos, sendo igualmente importante o controle e a minimização das oscilações de processo. E quais são esses? Granulometria, percentual de sólido, tonelada hora alimentada, pH e muitos outros que nós vimos aí. Convido vocês a serem membros do clube de assinantes desse canal. É uma forma de ajudar esse canal a se manter no ar, a estar sempre ativo aí. Apenas R$ 7,99 mensais, tá? E no clube você vai ter uma série de vantagens, inclusive descontos significativos nos cursos com certificado que eu tenho em outra plataforma e mais uma outra série de vantagens aí. Então, se você tiver interesse em ajudar o canal, ajude sendo um assinante. Meu muito obrigado por nos acompanhar nessa jornada de exploração e descoberta, que os conhecimentos desse vídeo inspirem novas práticas inovadoras na mineração. Até o nosso próximo encontro. Se você não quiser ser membro aí, mas mesmo assim quiser contribuir com o canal, faz um Pix, tá aí o QR Code.
Obrigado. Não se esqueça de um detalhe: sem mineração não existe civilização, tá? Deixa aí seus comentários, se inscreva e não esqueça de acionar o sininho, porque acionando o sininho você sempre será informado quando tiverem novas postagens.